Boa noite a todos, a paz de Cristo. Estou aqui gravando esse vídeo para levar até você uma palavra de paz, de alegria, de esperança, de fé, de amor, de perdão, de salvação. E eu gostaria de compartilhar uma leitura do Salmo número 4. Você tem aí na sua casa, a sua Bíblia, queira nos acompanhar nesta leitura, seria aconselhável. E a palavra de Deus, ela tem uma mensagem para a minha vida, para a sua vida e para todos nós em todos os momentos da nossa vida. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra até na divisão da alma, juntas e medulas, e ela é apta para ensinar, para corrigir. Tudo que nós precisamos da nossa vida, nós temos aqui na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que ela é o remédio das nações. Que bom seria se todos pudessem, no momento de sua vida, em todo momento, buscar na palavra de Deus a resposta para as suas vidas. Pois bem, a palavra de Deus diz que o rei Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele foi rei de Israel, foi músico, e foi Davi que teve a ideia, né, em seu coração, nasceu no seu coração, o projeto de querer construir uma casa para o Senhor, porque ele morava num palácio. E ao ponto dele se dirigir até o profeta Natã e falou para o profeta Natã desse desejo que ele tinha de construir uma casa para o Senhor. E o profeta Natã disse para ele: faça tudo segundo o seu coração. Mas a palavra de Deus diz que Deus dissera para o rei Davi que ele jamais iria construir esse templo, porque as suas mãos eram mãos de sangue. Davi estava sempre, constantemente, em batalhas, em guerras, e que esse templo seria construído na época do governo de seu filho Salomão. E nós sabemos que em época de guerra ninguém se constrói nada. E o reinado de Salomão foi um reinado pacífico. Mas o que eu gostaria de dizer é que Davi, embora sendo um homem segundo o coração de Deus, Davi teve em sua vida um momento de angústia, de aflições. E ele sabia aonde recorrer. Algo interessante que me chama a atenção nesse salmo é que ele começa no versículo 1 dizendo: ouve-me quando eu clamo a Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Quanta confiança do rei Davi. Ao ponto que o rei Davi, quando ele cometer aqueles 2 pecados diante de Deus, a Bíblia nos mostra e nos prova no Salmo 51 que ele ora a Deus e pede: Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto, uma vida reta, porque a vida do rei Davi estava sendo jogada de um lado para o outro. E ele pede perdão a Deus pelos seus pecados. Isso nos mostra, nos prova a intimidade que o rei Davi tinha com Deus. O que eu gostaria de concluir neste salmo é que nós estamos vivendo numa época de um mundo muito conturbado e nós somos bombardeados constantemente por tantas coisas que têm nos rodeado em nossas vidas. Isso tem trazido muitas enfermidades até para muitas pessoas que não têm Deus em sua vida. As pessoas ficam estressadas, muitas das vezes com insônia, não conseguem dormir, diante desses problemas que vêm externamente afligindo a sua alma. Como aconteceu com Ló, a palavra de Deus diz que lá no tempo de Sodoma e Gomorra,
A alma de Ló era afligida todos os dias por causa do pecado de Sodoma e Gomorra, ao ponto de Deus destruir a cidade de Sodoma e Gomorra com enxofre e tirou Ló de lá. Nós vemos que Davi não era diferente, os servos do passado não eram diferentes de nós. Embora eles tivessem intimidade com Deus, eles tinham seus momentos de aflições, de angústia. Sem contar em nossa vida os problemas internos que muitas das vezes produzem enfermidades. O que eu quero deixar neste momento, nesta noite, para a sua vida, para a minha vida e para todos nós? Eu que recebi um testemunho de uma pessoa por uma questão de ética, não vou citar o nome, que esta pessoa diz em seu testemunho, como uma serva de Deus, dizendo que ela não conseguia dormir, ficava rolando de um lado para o outro, ao ponto dela se sentir tão afligida, tão angustiada, que ela procurou um médico. Nós sabemos que Deus também ele cura através dos médicos. Os médicos estão aí abaixo de Deus, e eu tenho um respeito muito grande pelos médicos. Ai de nós se não fossem os médicos. Mas nós sabemos que, além dos médicos que Deus nos dá, essa condição para a gente cuidar da nossa saúde, nós temos um Deus que está acima de todas as coisas. É claro que Deus não vai fazer aquilo que você pode fazer. E ela procurou o médico, e o médico passou um remédio para ela. E ela veio para casa e começou a tomar aquele remédio, mas ela começou a orar a Deus, buscar Deus em oração e dizer assim: Senhor, eu não quero ficar dependente destes remédios. Eu quero que o Senhor me cura dessa angústia, dessa aflição, dessa insônia, porque ela não conseguia dormir. E ela diz que, graças a Deus, ela conseguiu se livrar dos remédios. Eu não estou aqui aconselhando ninguém a deixar de tomar nenhum remédio. Graças a Deus que também nós temos aí, né, hoje em dia, o que mais tem é drogaria e farmácia. Graças a Deus. Mas nós sabemos que o rei Davi, na sua angústia, nesse Salmo 4, ele diz aqui no versículo 8, em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Habitar quer dizer permanecer em segurança. E nós sabemos que Jesus dissera, certa ocasião, quando ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Jesus disse: lança sobre mim toda a sua ansiedade. Não é diferente a nossa vida que nós estamos vivendo, que faz parte da vida secular que nós estamos vivendo, todas essas aflições, enquanto nós aqui vivermos, nós estamos sujeitos a passar depressão. Quantas pessoas estão sofrendo de enfermidade, de insônia, controlado por muitos remédios. E a palavra de Deus diz que a palavra de Deus ela é o remédio das nações. E muitas das vezes nós buscamos em muitas fontes, mas nós não buscamos na palavra de Deus a solução para os nossos problemas, para as nossas enfermidades. E nós sabemos que faz parte da vida você ficar doente. Graças a Deus que nós temos os médicos, temos os enfermeiros, temos as enfermeiras, temos remédios, mas nós temos também o maior remédio para a nossa vida, que é a palavra de Deus. E que nos traz paz, nos traz alegria, nos traz esperança, nos traz salvação, nos dá fé,
ela nos consola em todos os momentos da nossa vida. Por isso que o salmista, ele diz assim: ouve-me quando eu clamo a Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Deus está falando para mim, para você e para todos nós, da necessidade de nós buscarmos na sua palavra e orarmos para que nós possamos continuar vencendo as lutas do dia a dia da nossa vida, enquanto aqui vivermos. Sabemos que muitas coisas têm afligido a alma de muitas pessoas, não somente daqueles que ainda não tiveram uma experiência com Jesus Cristo em sua vida, mas também os seus servos e servas, porque somos humanos. Mas a palavra de Deus diz que nós, como servos do Senhor, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Fica aí esta palavra de exortação, de consolação, de esperança, de fé, de paz, de alegria, de perdão. Saber que o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, teve seu momento de angústia, teve seu momento de aflição, mas ele sabia em quem confiar e aonde buscar. E ele busca no Senhor. Ao ponto que lá no Salmo 51, diante dos seus pecados que ele tinha cometido, ele confessa ao Senhor em oração, dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, uma vida reta. Que Deus aplique a sua palavra ali aos nossos corações nesta noite. Fica aí esta palavra de fé para você, e que você possa buscar em Deus em oração, para que você possa vencer a sua insônia, o seu estresse, tudo aquilo que tem afligido a sua alma, toda a angústia que tem causado em sua vida. E eu quero dizer para você que Deus tem uma solução para a minha vida, para a sua vida e para todos nós. Por isso que a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O profeta Isaías, ele enfatizou 2 verbos principais: buscar o Senhor, invocar o nome do Senhor. Faça isso em oração, rasgue o seu coração para Deus e peça a Deus para que te livre de toda essa angústia, de toda essa aflição. Que Deus nos abençoe, abençoe sua vida, sua família, a todos nós. Amém.